Irmãos, vamos ao livro de 1 de João, a tradução é NVI. Obrigado, querida. Muito obrigado, muito obrigado. A tradução é a NVI, como de costume. E nós vamos considerar, eu vou dar aqui um fundo histórico para vocês compreenderem. E vamos analisar também como que vai se aplicar para nós o livro ou a carta de João. A gente vai trabalhar até onde der. Está tranquilo, está cedo. O apóstolo João, ele é o último apóstolo que viveu. Esses conceitos, irmãos, que eu dou, são muito importantes para você entendendo a contextualização da Bíblia. O apóstolo João é o último apóstolo de Cristo que viveu. E o apóstolo João, ele vai viver em um tempo onde havia uma heresia que já vinha se desenvolvendo desde os dias do apóstolo Paulo, lá na cidade de Colossos. E essa heresia se chamava gnosticismo. Qual que era a ideia do gnosticismo? O gnosticismo, ele tinha, por exemplo, uma ideia de que a carne era má. E ele tinha a ideia de que as pessoas poderiam chegar a determinados níveis através da gnose, que era o conhecimento. E haviam várias formas ou várias vertentes do gnosticismo. E nos dias do apóstolo João, a que está mais forte é a vertente que rejeita o fato da ressurreição de Jesus em carne. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Sabe por quê? Olha só, veja junto comigo. Todo aquele que confessar a Jesus e no coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, é ponto pacificado dentro do cristianismo que a ressurreição de Jesus, a crença corporal na ressurreição de Jesus, ela é ponto pacífico para a salvação. Amém? Não tem como, irmão, a pessoa ser salvo crendo que Jesus ressuscitou em espírito. Não existe como. Está claro isso, meus irmãos? Não tem como. Ah, mas é que eu tenho uma seita que eu gosto, ela fala que Jesus ressuscitou em espírito. A liderança dessa seita está comprometendo a salvação dos seus adeptos. Então, isso é muito importante e é uma das heresias que o apóstolo João vai combater nas suas cartas, tá? Na 1ª, 2ª e 3ª João. Eu quero considerar as 3 cartas com os irmãos, mas a gente vai começar pelo capítulo 1 da 1ª e vamos ver até onde dá, que aí você vai compreendendo o tempo e vai entendendo como aplicamos a nossa vida, ok? Então que fique bem claro esse primeiro conceito aqui para vocês. A gnose, os gnósticos, eles rejeitavam a ressurreição corporal de Jesus. Eles achavam que a carne era muito má. Então não dava, né, para alguém que se dizia Deus, o Logos, que era conhecido na filosofia grega, ele ter qualquer tipo de participação com a carne. Havia uma vertente do gnosticismo que eram os docetas. Os docetas, eles diziam que aquilo que foi visto na cruz era apenas uma representação, mas que Jesus não havia morrido mesmo. Muitas heresias se desenvolveram, tanto é que durante os 3 primeiros séculos da igreja cristã, a igreja se preocupava muito com isso. A discussão era essa, em firmar mesmo a Jesus como ressurreto. Ok? Então essa é a ideia que estava acontecendo. Então se nós pudéssemos pegar um túnel do tempo e voltar até lá, nós iríamos encontrar o apóstolo João discutindo com esse pessoal esses temas. E o livro começa dizendo-nos assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Irmãos, olha só, o apóstolo João, ele vai dedicar essa primeira carta a fazer a apresentação de Jesus.
e sua divindade. E aí, olha o Belão mandando um abraço pra gente. Valeu, Belão, boa viagem. Olha só, o que era desde o princípio que ouvimos e que vimos com os nossos olhos e que contemplamos com as nossas mãos, apalparam, isso proclamamos a vocês a respeito da palavra da vida. Bom, então ele acaba de apresentar Jesus na introdução do livro, né? É isto. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Irmãos, olha só, o apóstolo João agora ele vai colocando Jesus como sendo a vida. Isso nos faz referência às palavras do próprio Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o apóstolo João mostra, olha, a vida estava com o Pai, que é Jesus, e nós proclamamos a vocês a vida eterna, que nos foi manifesta, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que eu quero ajudar os irmãos a compreender, irmãos? Não existe condições, eu preguei isso a semana passada e vou repetir de novo. Não existe condições de salvação sem uma cristologia correta. Não tem como. Você pode errar em um monte de doutrinas. Ah, mas eu não consigo entender a Trindade, ancião. Não tem problema nenhum, fica tranquilo, eu entendo. Mas vai me salvar se eu entender a Trindade? Não. Ah, porque eu não consigo entender muito bem essa questão da ressurreição. Tá bom, mas vai me salvar se eu entender ela bem? Também não. Agora, se eu não entender Cristo, a cristologia, o estudo de Cristo, aí tem comprometimento com salvação. Pode ser que eu nunca fui salvo. Então a gente precisa compreender isso. Próximo. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e a transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vejam, o apóstolo João até aqui, ele vai apresentar então a ideia de que Jesus, como representante de Deus aqui na terra, que veio para morrer, ele trouxe uma mensagem. E essa mensagem que Jesus Cristo traz é uma mensagem de salvação e é uma mensagem que nos encaminha. E aí ele diz que se nós afirmamos que estamos na luz, mas nós andamos nas trevas, a verdade não está em nós. E aqui é muito interessante quando você compreende isso, irmãos, porque olha só, ele está falando de dois tipos de pessoas. Pessoas que afirmam andar na luz, mas na verdade estão nas trevas. E pessoas que andam na luz, que pecam. São coisas completamente diferentes. Tem pessoas que dizem, olha, eu ando na luz, mas você vai ver, o cidadão ele vive nas trevas, literalmente. O que é que traz trevas para o ser humano? O que é que traz trevas para o ser humano? Irmão, uma das coisas que traz trevas para o ser humano é o pecado. E quando eu digo pecado, muitas pessoas têm dificuldade de compreender quando eu ensino isso. Não é o pecado apenas que nós pecamos. É o pecado herdado de Adão. O pecado, ele nos lança nas trevas. E aí, quando nós não procuramos buscar a comunhão com Jesus, a gente permanece nas trevas o tempo inteiro. O que eu estou querendo dizer para vocês? Funciona assim. Você pode ser um cristão e você vai ter problemas na vida até você morrer. Essa ideia, irmão, de crente, todo certinho, todo santinho, esquece isso aí. Isso aí é besteira. Isso não é que existe, como dizia o padre Quevedo. Não existe isso. Sabe? O que existe
são seres humanos tentando buscar este aperfeiçoamento em Cristo. E quando esse aperfeiçoamento ele chegar, aí sim, aí acabou o nosso problema. Porque o nosso problema se chama pecado. Até o último dia de morte é pecado, irmão. Não tem jeito. E eu falava essa semana com o irmão Fabiano, e a gente estava comentando um negócio muito legal, irmão, que é assim, uma dimensão que é importante que as pessoas entendam sobre isso aqui. O que acontece? As pessoas, cada uma, tem os seus próprios problemas, tem os seus próprios defeitos. Eu, por exemplo, eu não tenho talvez o problema que o irmão Jailson tem. Ele já não tem o problema do pastor Roberto. Só que tem uma coisa, cada um de nós, aqui presentes, temos um problema. Concorda? E esse problema se chama pecado. E aí, irmãos, eu acho assim fantástica a sabedoria de Deus nesse aspecto. O que acontece? A Bíblia diz que Deus encerrou todas as coisas debaixo do pecado, para que nenhuma alma se jacte. Nenhuma. Ou seja, quando nós chegarmos lá, seja no tribunal de Cristo, seja no juízo final para aqueles que vão, o juízo final é tipo exame, viu, irmão, na faculdade, tá? É tipo quem ficou de exame. Quem passou virou igreja. Quem não é igreja vai ficar de exame para o juízo final. Em qualquer um dos dois que você chegar, bom, eu acredito que vocês vão estar todo mundo lá aprovado na primeira fase. Então, o que acontece? Mas quem chegou lá, nesse finalmente, ou foi julgado no tribunal de Cristo, então nessa ocasião, ele não vai poder, por exemplo, dizer assim, não, Jesus, olha, eu era melhor do que o irmão Jailson, porque o irmão Jailson, ele tinha esse problema que todo mundo via. Tá, ele tinha esse, e o seu, qual que era? Que ninguém via, mas estava com você. Entendeu? E aí a gente passou a falar, porque tem grupos religiosos que vão fazendo isso, Val, a primeira carta de João, exatamente, capítulo 1. Tem pessoas, irmãos, que eles vão fazendo o seguinte, ó. Você já percebeu aquele ditado, o macaco senta em cima do rabo e fica olhando os outros. Mas ele casa certinho com o ser humano. Porque a gente acha defeito em todo mundo. Só que todo mundo acha defeito na gente. É desse jeito. Ou seja, perante Deus não tem jeito. Então esse é o tipo de crente, tá, de cristão, que está andando, está caminhando. Irmão, olha, eu sinceramente, quando eu vejo alguém com problema, hoje, eu tenho muita pena. Eu tenho muita pena. Porque só Deus sabe as situações que aquela pessoa passa na vida e que ela está se encaminhando, está tentando lutar, para ainda ter o peso da nossa língua sobre aquela pessoa. Então, uma coisa que traz treva para a sua vida é você ficar metendo a língua nos outros. Sabia disso, irmão? É desse jeito aí. Essa é uma das coisas que traz trevas. Só que ele diz que nós temos que ter comunhão com Cristo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então pare e pensa junto comigo. O sangue de Jesus, teu filho, nos purifica de todo o pecado. Então ele me purifica. E ele purifica você. Então eu não tenho o direito de ficar falando do seu pecado. Quem entendeu isso? Amém? Os irmãos percebem, irmão, como é simples. A cada tempo que vai passando, quem já passou dos 30 anos aqui? Alguns. Eu estou aí na casa dos 30 e uns quebradinhos também. Irmão, quando você vai passando dos 30, você vai começando a repensar algumas coisas na vida. E uma delas é essa visão que nós precisamos pegar, de nunca estarmos tão preocupados com lançar luz nos erros alheios, a ponto de que as trevas tomem conta da nossa vida. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aí eu volto para aquela história que eu estava dizendo da sabedoria de Deus, que Deus encerrou todas as coisas debaixo do pecado. Porque
Pecado, pecadinho e pecadão é tudo pecado. Ninguém vai poder comparecer perante Deus dizendo eu pecava menos. Ó, eu conheço um irmão, ele não gostava assim de mulher. Não era o pecado dele, mas era um pecado de outros amigos nossos. E o pecado de qualquer homem que é homem. Aí, o que aconteceu? Mas ele gostava muito de dinheiro. Ele era muito ganancioso. Ele era muito ganancioso. E ele criticava as pessoas que se associavam com ele por conta disso. Ah, tá vendo? Fulano lá, tá vendo? Oh, tal, não sei o quê. Mas ele tinha um pecado pior. Ele era muito ganancioso, ele era muito apegado a dinheiro. Ganancioso mesmo. Aí, quer dizer, adiantava apontar tanto para os outros? Ou seja, ele tem um quarto escuro, né? Como dizia Jung, ele tinha um quarto escuro, tem sombras na vida dele, que ele simplesmente não consegue enxergar, porque está olhando sempre o outro. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, irmãos, andar na luz significa a gente andar com a bolinha baixa, comunhão uns com os outros, sabendo que todo mundo erra, todo mundo vai errar, sabendo que nós somos consolados pelas Escrituras, sabendo que Deus, Ele está aí nos apoiando para que nós possamos caminhar. Isso é andar na luz. Vamos. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Irmãos, uma das coisas mais difíceis para nós como seres humanos é entender que nós somos pecadores. É difícil. Sabe por quê? Para mim aí e pensa assim. Pode até levantar a mão se você quiser, que eu sei que ninguém vai levantar, mas se quiser levantar, pode levantar. A menos que você, sabe, tipo assim, teve algum problema mais sério, que você falou, pô, isso aqui é pecado e tal. No seu cotidiano normal, irmão, se você não roubou, você não fez coisas assim, que saíram fora do cotidiano, você lembrou que você é pecador? Quem lembrou aqui, sentou de noite, ô, rapaz, sou pecador. Tipo assim, se a sua vida andou normal, você nem lembra que você é pecador. Concorda? Você não tem tempo para isso aí. Então, às vezes, nós chegamos nesse ponto de achar que nós não temos pecado. Não, mas eu não peco. Crente é maravilhoso para fazer isso, irmão. Crente é a coisa mais linda do mundo. Porque crente aprendeu que pecado é só sexo. E aí o crente, ele acha que ele não peca com mais nada. Tem crente, ô pastor Roberto, que vai precisar um caixão para a língua dele e outro para o corpo. E ele acha que ele não está pecando, não. Está tudo certo na vida dele. Não. Irmãos, nós precisamos ter consciência que nós todos somos pecadores. Uma hora ou outra, a gente vai pisar na bola. Então não tem como. Vamos prosseguindo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão de pecados, eu já ensinei para vocês, ela deve ser feita a quem? A Deus. Confissão de pecados deve ser feita a Deus. Às vezes tem irmãos que me procuram, até inclusive pela internet. Ai, pastor, eu queria conversar sobre os pecados. Conversar comigo, tudo bem. Porque você conversar comigo e conversar com essa parede aqui, vai ficar do mesmo tamanho. Eu não vou falar para ninguém, vai morrer comigo. Eu vou levar tanto pecado do povo quando eu morrer, que vai tudo na memória. Só que assim, irmãos, essa ideia que foi colocada aí pelas igrejas, inclusive vindo da Igreja Católica, que essa é uma coisa legal também que eu acho interessante, não falando mal dos católicos, tem muito católico que nos acompanha, mas essa questão de confissão de pecados, ela simplesmente, para homens, ela é simplesmente uma didática imposta para quê? Para controle do outro. Só isso. Só. Mais nada. A partir do momento que eu sei dos seus pecados, eu tenho um poder sobre você. Concorda? Eu consigo te chantagear, inclusive espiritualmente. Não é assim que ocorre hoje? Pois é. Então nós temos que confessar os nossos pecados a Jesus. Irmão, Jesus é o melhor confidente. Se você aprender a confessar seus pecados para Jesus, você vai viver tranquilo.
vai viver tranquilo, né? Lamentações 3:39. Lá está escrito assim: do que queixa-se, ó homem terreno? Queixe-se apenas dos seus pecados. Então, quando nós olhamos para nós, a facilidade, irmãos, que nós passamos a ter de entender que nós dependemos exclusivamente, como foi cantado aqui no louvor, depender que nós precisamos de Jesus. Jesus é a única cura para o pecado. Tudo que nós tentarmos fazer para nos curar, a Bíblia diz que são trapos de imundície. Jesus é a única cura. Então nós vamos procurar andar no caminho da santidade, sim, mas ao mesmo tempo, quando existem falhas, você vai fazer o quê? Você vai conversar com Jesus. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Irmãos, você quer uma garantia maior do que esta? Não existe essa garantia em nenhuma religião do mundo, apenas em Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo, irmãos, ele está doente. O mundo, ele está doente. E nós temos que dar graças a Deus que existem profissionais, como psiquiatras, psicólogos, que tratam da saúde mental das pessoas. E eu cheguei a uma conclusão. Irmãos, muita gente está doente por conta do pecado. E quando você não tem essa segurança em Jesus, você adoece mesmo. Você adoece mesmo. Porque, pensa, como que o camarada aguenta levar tanto pecado, irmão? Se ele não tiver em quem lançar esses pecados, que é o próprio Senhor Jesus. Então não tem como. Então é por isso que o mundo está doente. Ontem eu estava vendo uma reportagem, infelizmente, o filho de um cantor famoso se suicidou ontem. O menino tinha 15 anos. E aí, dá uma olhada, irmãos, nisso daí. Isso é peso. Isso é peso. É gente que a igreja não ensinou o que eu estou ensinando para vocês. Confessa para Jesus. Porque se o cara tem que confessar para o pastor, salvo eu, liga aqui para mim isso aqui, por favor, filho. Salvo eu digo salvo eu porque para mim você pode falar à vontade, para mim não vai mudar o que eu penso de você, para mim não vai fazer diferença. Se eu puder te ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder também, paciência. Mas normalmente eu sempre ajudo. Mas o cara, ele fica naquele peso, irmãos, de eu vou confessar para o pastor. O pastor vai falar para o meu pai, o pastor vai falar para o meu marido, o pastor vai falar para a minha mulher, o pastor vai falar para a minha mãe. O cara começa a carregar esse monte de coisa e ele não entende que ele tem que confessar para Jesus. Para Jesus é mais fácil, é mais tranquilo. Só que você tem que ter Jesus como uma pessoa real. Aí, irmão, você começa a lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Não é o que ele diz lá em 1 de Pedro 5,7? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. O pecado nos torna ansiosos, porque ele tem cuidado de vocês. Então, coloca isso na sua cabeça. Isso vale para os irmãos que me acompanham pela internet também. Nós, como pastores da igreja, estamos à disposição, irmãos, para ajudar. Mas o confidente que você tem que buscar se chama Jesus. Amém? É Jesus. Aí dá tudo certo, irmão. Você vai ver que o peso vai ser das suas costas, com toda tranquilidade. O homem é mau. O homem é mau. O Davi um dia, ele pecou. Ele pecava todo dia, né? Mas um dia ele pecou mais grave. E aí, ele foi confrontado pelo profeta Natã. Obrigado, querido. Ele foi confrontado pelo profeta Natã, e o profeta Natã falou para ele assim: ô Davi, e aí? Como é que vai ficar esse negócio? Ele falou assim: caia eu nas mãos do Senhor, mas não caia na mão do homem.
Caiu nas mãos do Senhor, mas não cai nas mãos do homem. Porque, irmão, o Senhor é justo. Ele sabe das suas dores. Ele sabe dos seus quartos escuros. Ele sabe das noites que você perdeu. Ele sabe das tristezas, o porquê você chegou em certas situações. Ou seja, o Senhor, Ele tem um raio-x completo de você. O homem não tem. Então o homem é muito fácil de apontar, de julgar e de te condenar. É assim que funciona. Mas Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A obra de Jesus é completa, irmãos. Perdoa os pecados e nos purifica de toda a injustiça, porque a injustiça é a nossa marca registrada. Ser humano, obrigado, querido. A injustiça é a nossa marca registrada. Ele é fiel. Cantamos hoje também. Ele é fiel. Ele é fiel e justo. Então, irmão, o que eu digo para você? Eu digo para você o seguinte, eu sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Eu tento explicar isso para ajudar o seu fardo a ficar um pouco mais leve. Mas, às vezes tem pessoas que vivem uma vida inteira. Vivem uma vida inteira com pesos, com fardos. E não consegue lançar isso sobre Jesus. Vou dar outro exemplo. Aquela mulher que estava encurvada, 18 anos, estava lá encurvada. Jesus falou que ela era filha de Abraão e ela precisava ficar liberta do pecado. Foi o pecado de Adão que deixou aquela mulher daquele jeito. E você imagine o quanto essa mulher também deve ter pecado, irmão, se maldizendo. Porque toda vez que nós começamos a reclamar, nós estamos pecando. Sabia disso? Toda vez que a gente começa a reclamar, a gente está pecando. E isso vai causando peso, vai causando peso, vai causando peso. E a gente não acha. E está tudo certo. E a situação vai ficando complicada. E a gente não acha. Então nós precisamos ter essa concepção. Precisamos ter essa concepção de que apenas com o sangue de Jesus nós somos purificados de toda a injustiça. Próximo. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só, irmão. Se você afirmar eu não tenho pecado, você é mentiroso. E se você falar, olha, eu não cometo pecado, você está dizendo que Deus é mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Eu achei interessante, há um tempo atrás, tinha um pastor, eu acompanhava bastante ele na minha época, quando eu comecei a me converter. Ele é até hoje um grande pregador, mas ele acabou se enveredando pela filosofia grega demais. Você pode ir um pouquinho só, não dá para ir muito, senão dá problema. E aí, eu achei interessante um dia que ele estava pregando, numa das pregações dele, e ele disse assim, que o homem chegou para se aconselhar com ele, e ele começou a dar conselhos para o homem, tal, não sei o quê, e o homem começou a chorar. E o homem chorava copiosamente. E aí ele pensou, atingiu o coração do homem, que bom, né? Aí o homem falou assim, pastor, sabe do que eu estou chorando? Ele falou, não. Pastor, eu estou chorando porque eu estou ouvindo o senhor falar tudo isso, e eu vou analisando como eu sou uma pessoa boa, como eu sou uma pessoa justa, como, assim, eu me amo, pastor. O pastor falou assim, eu não estou brincando não. Ele falou, o cara falou para mim desse jeito. Eu falei, e o pior que é verdade, irmão, tem gente que às vezes, ele não entende. Então, o cara começou a chorar, não é porque ele estava errado não, é que ele estava fazendo Deus de mentiroso. Porque quando você começa a dizer que você não tem pecado, que está tudo certo na sua vida, você está chamando Deus de mentiroso. E a palavra dele não está em nós. Por quê? O presbítero Luiz pregou há pouco tempo aqui, Romanos 3. Romanos 3, 23, eu cito. Está escrito. Põe aí para mim, Romanos 3, 23, irmão. Fugiu aqui. Seja Deus verdadeiro, pode esquecer. Seja Deus verdadeiro, embora todo homem seja achado mentiroso. É isso aí que está escrito lá. Não é? Não?
Ah, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O seja Deus verdadeiro, acho que é 3:4. Então, irmãos, todo homem é mentiroso, todo mundo erra, todo mundo peca. Deus é o único que nós podemos olhar para Ele, olha lá, né? Para que seja justificado nas suas palavras e prevaleça quando for julgado. Seja Deus verdadeiro, embora todo homem seja mentiroso. Então, vejam só. Se nós não tivermos consciência, o que o João está dando aqui para a gente é um consciente. Um consciente do tipo, precisamos caminhar com tranquilidade, sabemos que todos nós temos problema. Sabe por quê, irmão? Eu fico analisando, eu fico pensando numa coisa. Às vezes tem pessoas que abandonam a fé, literalmente. A fé cristã, de verdade. Ele abandona a fé cristã. Tem pessoas que abandonam de acompanhar aqui a pregação, como vários irmãos aqui estão fazendo agora. Tem pessoas que abandonam o prédio. Quando eu digo isso, eu me refiro, irmãos, a pessoas que não entenderam nada da caminhada da fé cristã. Sabe por quê? Eu não vou mais acompanhar não quero mais saber disso aí, porque o pastor Roberto fez isso ou fez aquilo. Perdão. O ancião fez isso ou fez aquilo. Não vou mais. Irmão, mas espera aí. Ele estava servindo a quem? Ao pastor Roberto? Ao ancião? Eu faço como disse Paulo. Quem é que morreu por vós? Foi Jesus. Então a nossa caminhada com Jesus, irmão, ela não pode ter interferência humana. Eu posso ser condenado por qualquer pecado, mas esse aí eu não vou levar não. Esse aí eu não vou levar, porque isso é uma coisa que eu ensino para vocês, é caminhar com Jesus. É você e Jesus. Eu estou aqui, mas o pastor Johnny, o pastor Roberto, o pastor Felipe, só como facilitadores do evangelho. Só. Mas eu procuro colocar você para caminhar com Jesus. Sempre. Se você aprender a caminhar com Jesus, irmãos, a nossa caminhada fica facinho. Você não vai olhar se a minha camisa está desabotoada. Tem um boca aberta um dia que falou, pastor, fecha a camisa aí. Camisa, não pode pregar a camisa aberta. É tempo da gravata ainda. A gente prega de gravata de vez em quando também. Entendeu, irmão? Então a gente tem que parar com as minúcias, com os detalhes, para poder seguir a fé cristã. É você e Jesus. Quem está entendendo isso? É literalmente aquela expressão: Deus por todo mundo. Nós não somos cada um para si, mas é Deus por todo mundo. É você e Jesus sempre. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu ajudo. O que não dá, irmão, é você e Jesus. Jesus é que vai te salvar. Jesus é que vai te dar um corpo glorificado. A gente tem que ser grato aos nossos pastores, porque são apenas facilitadores para a gente continuar no evangelho. Só isso. Volta lá, querida, para o João. Amém, irmãos? Amém. Então pega essa fala aqui. Se de tudo que eu falar, você entender, é eu e Jesus, você fez um grande progresso hoje. Senhor, mas isso eu já sei. Você pode saber, mas não pratica. Passe a praticar. Tenha Jesus como uma pessoa real. Olha para Jesus como o agente aperfeiçoador da nossa fé. Fala com Jesus. Às vezes, irmãos, a gente fica assim, achando que ninguém nos compreende. Falamos igual o Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me ajudar? Né? Irmão, quando você chegar nessa parte, tem um nome. Repete comigo: Jesus. Jesus. Acabou, irmão. Se você estiver com ele, você está tranquilo. Está tranquilo. Jesus está com você. Você quer privilégio maior do que esse? Você quer privilégio maior do que esse, varão? Você está com Jesus. O Davi, um dia, ele falando, ele disse assim, ainda que o meu próprio pai, minha própria mãe me abandonasse, o próprio Senhor estaria comigo. Você está com Jesus. Ou seja, irmão, não tem comparação. É por isso que nós podemos ter certeza, ficar no nosso lugar. Nós temos problemas. Mas
você vai fazer o quê? Quem não tem? Né? O que a gente não pode é fazer Deus de mentiroso. Deus não gosta de ser chamado de mentiroso. Próximo. Se já acabou, Meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que não pequem. Vamos lá. É que a gente vai indo, isso aí pode ir tranquila. Ó, eu escrevo essas coisas para vocês. Que coisas que ele escreveu? As que estão lá atrás. Certo? Então aqui nós temos uma ligação. Lembre-se sempre que para a interpretação bíblica você deve esquecer capítulos e versículos e sempre ter a leitura corrida. Eu escrevi essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Ou seja, o que ele escreveu lá atrás? Ele falou para você entender que você é pecador. Ele falou para você entender que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Ele falou para você entender que você ocasionalmente vai ter problemas. Então ele falou tudo isso. Aí ele falou, eu escrevi isso aí para vocês por quê? Para que vocês não pequem. Então qual é a regra geral para o cristão? Vamos lá. Qual é a regra geral? É não pecar. Todo mundo concorda comigo? Essa é a regra geral. Mas não é fazer do pecado uma neura, irmão. Tem gente que, é que nem eu estou falando, tem gente que vive com problema. Por quê? Porque faz do pecado uma neura. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Eu acho que eu já contei para vocês uma experiência de um livro que eu li. E o cidadão, ele chegou numa certa cidade e ele tinha um macaquinho e ele fazia mágica. Então ele pegava pedra, tal, dizia que transformava em ouro a partir de uma determinada solução, mas ele não transformava nada. Ele deixava correr uma pedrinha de ouro, pegava e dizia que transformou. E ele vendeu toda a solução dele. Né? Quando terminou, o pessoal, ele falou assim, ó, só que tem uma condição. Você não pode se lembrar da cara do mico-leão dourado que está aqui no meu ombro. Aí o camarada pegava, quando o cara colocava a solução lá, de quem o cara lembrava? Você entendeu? Tem gente que trata o pecado desse jeito. Ele vive lembrando o pecado o tempo inteiro. Aí, irmão, não sara nunca, não cura. Então você precisa se perdoar primeiro. Você precisa se perdoar. Se eu falar, você quer ver uma coisa? Isso aqui vai ficar bem gravado na mente de vocês hoje. Todo mundo aqui vai almoçar, certo? Você que está pela internet, ou eu que estou aqui, ou vocês que estão aqui. Concorda comigo? Todo mundo vai almoçar? Amém? Então, repete comigo assim, ó. Hoje, quando eu for almoçar, eu não vou lembrar do elefante rosa. Do elefante rosa. Eu duvido que tem um de vocês aqui que vai sentar hoje e vai comer sem lembrar do elefante rosa. Sabe por quê, irmão? É a regra da associação. É a associação. Associei a comida com o elefante rosa. Quando você associa o pecado com a sua vida, você fica assim a vida inteira. Então o camarada, ele fica pensando, porque eu pequei, porque eu pequei, porque eu pequei. Irmão, todo mundo sabe que você pecou. O grande problema é que você precisa começar a se perdoar também. Senão você vai ficar doente. Eu escrevo para vocês não pecarem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, a regra do crente é não pecar. Mas pecou, vai se matar? Não. Vai agora buscar o perdão de Cristo. Quer ver o próximo? Ele é a expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Ou seja, aqui o apóstolo, que era judeu, ele faz referência à tampa da arca da aliança, a tampa da arca do pacto, onde os sacerdotes espargiam o sangue uma vez por ano. O sangue de Jesus, quando ele cai, irmão, na cruz, era como se ele estivesse caindo na tampa da arca da aliança. Ali o furor de Deus se desviou todo para a cruz. Você entendeu? Todo. O apóstolo Paulo diz que a cédula manuscrita que era contra nós, ela foi cravada na cruz. Então nós não temos motivos para viver cabisbaixo, nós não temos motivos para viver com a autoestima lá embaixo,
Nós não temos motivos para viver envergonhados, nós não temos motivos para estar num estado de autocomiseração, se você compreender que você está com Jesus. Se você compreendeu isso, irmão, e em Cristo tudo se fez novo, está resolvido o seu problema. Eu poderia assemelhar essa questão do pecado com uma viagem. Imagine, por exemplo, você sai daqui a São Paulo, você vai de carro, pode furar o seu pneu? Pode. Pode. Então essa viagem é a nossa vida. Você pode pecar? Pode. Vai acontecer de você pecar. Agora, irmão, se você pecar toda hora, você sai daqui para São Paulo, a cada quilômetro seu pneu fura. E aí, como é que faz? Então você está com um problema. Ou jogaram taxinha na estrada inteira para onde você está indo, ou então o seu pneu está muito ruim. A que assemelharei? A nossa vida é uma viagem. E essa viagem, irmão, você não pode estar pecando toda hora. Como é que chama o caminho que a gente anda? A Bíblia não diz que é o caminho da santidade? Não é isso? É isso daí. Então, pode ser que você dê uma tropeçada? Dá. Pode ser que você dê uma tropeçada? Dá. Agora, pega um cafezinho lá para mim, por favor, varão. Já que você está aí querendo distribuir café. Então, o que acontece? Pode ser que você erra? Pode. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem entendeu que eu estou fazendo apologia ao pecado? Que bom que ninguém deu amém, né? Só faltava o irmão aparecer e dar um amém, né? Tinha uns desorientados que davam amém. Exatamente, irmão, não estamos fazendo apologia, muito pelo contrário, eu estou colocando você para sintonizar que erros são humanos e que você deve procurar caminhar no caminho da santidade. Mas se você errar, você não tem que deixar se destruir por causa disso aí não. E eu vou mais longe. Se precisar procurar um psicólogo por causa dos seus pecados, procure. É uma pessoa super indicada para ouvir pecado. Psicólogo. Tá? Pastor do meu tipo. Não recomendo o outro, porque depois você vai ouvir o cara pregando, o cara falando de você na pregação. Entendeu? Então, se for comigo, eu falo pro pessoal da internet isso aí direto também. Tá claro para os irmãos? Mas não carregue peso, irmão. Essa ideia que a Igreja Católica colocou, essa didática da confissão, e que a Igreja Evangélica pegou e já melhorou, piorando, na Igreja Católica é até mais tranquilo, porque você chega lá, o padre não olha nem na sua cara, você fica atrás da paredinha furada lá, se confessando e tal. Aí você fica até com um pouco mais de coragem, dá uma didática, né, de confessar. Agora você senta, que nem, por exemplo, na minha seita preferida, o camarada quando errava, irmãos, era melhor ele encontrar com Satanás na encruzilhada, do que ele encontrar com os anciãos da igreja lá do Salão do Reino. Ele tinha que sentar com os três e contar tudo que era pecado para ele. Que louco isso aí, velho. Eu me envergonho de ter sido ancião, irmão. Eu tenho vergonha disso aí. Sério mesmo, viu? Se bem que quem eu pude ajudar também, eu ajudei. Mas o negócio é louco demais. Então, irmãos, Jesus ainda é o melhor caminho. Amém? Vamos lá. Dessa forma, sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Preciso explicar. O que acontece, irmãos? Esse texto é pego também por uma outra área sectária, prima da minha seita preferida, que diz que aqui está se referindo aos 10 mandamentos. E é por isso que você tem que guardar os mandamentos, tal, tentando colocar um jugo sobre o povo. E aí, se você ler o contexto, você vai perceber que não é nada disso. Olha só. Bom, aquele que diz eu conheço, mas não obedece,
Os mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Próximo. Mas se alguém obedece a sua palavra, vamos pegar aqui, ó. Vamos circular ali. Se alguém obedece a palavra. Porque os mandamentos de Deus, nós vamos pegar a palavra mandamentos, não como os 10 mandamentos na nossa tradução que ouvimos. Os mandamentos de Deus estão na palavra. Por exemplo, se eu tenho um filho e eu tenho as ordens na minha casa, então ali são os meus mandamentos. Ou seja, eu mando você fazer o quê? Eu mando você obedecer minha palavra. E vejam só onde essa palavra vai chegar. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Irmão, qual que é o mandamento de Deus? Qual que é o mandamento de Deus para nós como cristãos? E ao próximo como a ti mesmo. Irmão, ó, Novo Testamento, coloca na sua cabeça. É o amor. É o amor. Não tem outro. Não tem outro, é o amor. É fácil de praticar? Não, não é fácil de praticar. Mas nós temos que nos esforçar. E outra coisa, irmãos, amar não é simplesmente aquele negócio, né, de o camarada ficar apaixonado. A língua grega, ela traz algumas palavras para amor. Né? Esse negócio de o cara ficar apaixonado é o amor eros, que é o amor romântico, tal, aquele que o camarada quando está namorando fica apaixonado, depois isso aí vai passando com o tempo, tal, e aí entra aquele amor agape ou agapó, como você queira pronunciar, que é aquele amor mais altruísta, que é o amor do amor ao próximo, que é esse que nós vamos trabalhar aqui. E aí, irmãos, esse amor, ele não é sentimento, ele é opção. Sabia disso? O amor agape, ou agapó, como você queira chamar, ele é opção e é mandamento. Aqui é que é legal de você entender. Ele é opção e ele é mandamento. Quer ver que eu mostro para vocês? Eu digo a você, amem os seus inimigos. E aí, como é que faz agora? A mulher quer te matar, né? Ela é sua inimiga numa comparação. Ela quer matar você. Como é que você vai amar essa mulher? Você percebeu? Você pode ter a opção de amar. É opção. Já não é sentimento. O amor que Jesus diz é um amor opcional. Amai os vossos inimigos. Ou seja, irmão, não é fácil, mas eu vou ter que amar esse cara. E como é que eu faço isso? Só existe essa possibilidade através de raciocínio lógico. Está entendendo isso? Está entendendo, varão? Raciocínio lógico. O camarada é xarope. Não gosto daquele cara. Mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer o que com ele? Amar. É a Bíblia que diz, irmão. O que eu vou fazer? Então não é fácil amar do jeito que Jesus ensinou. Então quem não obedece esse mandamento de amar, está mentindo. O amor de Deus também não está nele. Vocês estão percebendo? Olha, é o que eu sempre falo, irmão. O Velho Testamento era terrível para seguir. Quando você pegava ali, porque você não podia esquecer. O Novo é super simples. Só que o Novo, ele envolve um pouco mais. No Antigo Testamento, ele envolvia a ação. No Novo Testamento, ele envolve a intenção. Está entendendo? Ou seja, olha o que Jesus Cristo disse. Vocês ouviram o que foi dito a vocês. Ai, dor na perna. Depois dos 30, varão. Vocês ouviram o que foi dito a vocês. Amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Eu, portanto, vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês.
E ele diz também que todo aquele que no seu coração odeia o seu irmão, esse é homicida. E a verdade não está nele. O que significa isso, irmão? O Novo Testamento trabalha com a intenção. A partir do momento da minha intenção de odiar o cara, se eu tiver oportunidade eu mato ele. Está entendendo? Essa é a ideia. É o que Jesus está mostrando aqui. Então nós precisamos cumprir esse mandamento de amar. Ah, é ancião, mas é difícil. Então, irmão, é exatamente assim, é difícil mesmo. Mas eu acho que eu já ensinei para vocês como é que faz isso aí. É super simples, ao mesmo tempo que é difícil, é simples. Vou contar para vocês uma história. E aí você vai entender isso que eu estou te falando. A jovem Nora, ela vivia se desentendendo com a sogra. Essa história é muito longa, não é? Desde a história da humanidade, sogra e nora não se combinam. E a jovem Nora vivia se desentendendo com a sogra, tal, não sei o quê, morava todo mundo ali no puxadinho, todo mundo tranquilo, mas as duas não se davam. Aí a Nora teve uma ideia, ela disse: essa velha precisa morrer. E aí ela falou: mas eu não posso matar. Ela correu até um amigo que manipulava fórmulas e pediu uma fórmula para matar a sogra. E aí ele falou: ó, tá bom, eu vou fazer essa fórmula para você. Só que tem uma coisa: se ela morrer logo, vai ficar claro que você que encomendou a morte dela. Então o que você vai fazer? Durante um ano, esse remédio vai fazer efeito e vai matar ela. E você, durante todo esse período, você vai cuidar dela como sendo a sua mãe. E aí a Nora, querendo matar a sogra, ia lá, fazia comida para a velha, tal, limpava, deixava a casa em ordem, abraçava e dava o remedinho para a mulher morrer. Foi passando o tempo, irmão. Sabe o que começou a acontecer? Ela começou a gostar da mulher. Aí ela correu no amigo dela e falou: pelo amor de Deus, inverte esse remédio. Inverte. Eu falei: não, você nunca ia matar ela. Só queria mostrar para você que quando a gente passa a conhecer melhor as pessoas, a capacidade de amá-las é muito maior. E aonde eu quero chegar com vocês? Eu quero chegar que quando você ora pelo seu inimigo, você começou a caminhar para cumprir o negócio que Jesus está falando aqui de amar. Então você tem que orar por ele. Porque quando você vai orando, irmão, é assim, ó. É como se fosse uma pedra que a gente tem dentro do coração. E toda vez que a gente ora, é como se você estivesse dando uma marteladinha naquela pedra. Você vai falando para o seu subconsciente que aquela pessoa não é tão má quanto você pensaria. Está entendendo isso? Amém? Então a melhor forma de você optar por amar o inimigo é por orar por ele. E o Jesus disse isso: orem pelos que vos perseguem. O cara está correndo atrás de você para te matar e você está orando por ele. Senhor, derruba ele. Né? Mas pelo menos você orou. Entendeu, irmão? Então, orar. Se você tem animosidade com alguém, ore pela vida dessa pessoa. Começa a orar. Você vai ver como vai resolver o problema. Próximo. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não escreva a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. Esse mandamento antigo é a mensagem que vocês ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiramente nele, qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas se dissipam e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Deu para você entender como a Bíblia se autoexplica? Você entendeu? Qual é o mandamento então? Qual é o mandamento? Qual é o mandamento? O amor. É isso aí, irmãos. O amor. Se você afirma que você ama o seu irmão, né, que você está na luz, mas você odeia o seu irmão, você continua nas trevas. Ou seja, é facinho ser cristão? Você percebeu que não é tão simples?
Isso é o que a Bíblia fala pra gente, irmão. Não é tão simples assim. Então, requer ação. Qual é a ação? Oração. Orar pela vida de quem você tem animosidade. Aí beleza. É a opção que você tem. De estar na luz ou de estar nas trevas. E quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Ou seja, não dá para você seguir a Jesus e odiar o seu irmão. Não tem como. Ah, mas eu não odeio o ancião, eu não quero que ele morra. E se você quisesse que ele morresse, já era odiar demais, né, irmão? Já quis que alguém morresse, irmãzinha? Já? Ai, que bonitinha, mas ela é tão sincera, é tão bonitinha ela. Já quis que alguém morresse. Você vê que legal, rapaz? É bom assim, gente sincera, sabia? Se é um religioso, já diz, não, nunca quis não. Mentira, já quis sim. Todo mundo já quis que alguém morresse um dia, irmão. Né? Você já quis que alguém morresse, varão? Esse pequenininho aqui, pastor. Já também? Tão novo e com o coração cheio de maldade, meu filho. Cadê a mãe dele? A mãe dele tá aí, não? Precisa ajudar seu filho, hein? Tá muito novo para querer que alguém morra. Será que não foi você, não? Ai, meu pai. Vamos voltar para a história aqui, ó. Próximo. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Irmão, então você quer permanecer na luz? Como é que chama a nossa lâmpada? Amor. Entendeu? Quando você deixa de amar, você apaga a luz, você entra para as trevas. Quando você ama, você está na luz. Vocês percebem como é simples? Eu digo, é simples, mas é complicado, mas é simples. E é opcional, você escolhe se você quer andar na luz ou nas trevas. Você quer andar onde? Na luz ou nas trevas? Na luz, então ame os outros. Entendeu? Irmãzinha. Quer dizer que já quis que alguém morresse, né? Mas vamos tocar a bola, vai. Próximo. Não foi eu não, né, que você quis, né? Quando eu fico bravo na meio da pregação, né? Só faltava ela dizer, foi você. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Irmão, olha como isso aqui é sério. Quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, porque as trevas o cegaram. Isso aqui é muito importante quando a gente entende, porque, irmão, nós não temos motivo, irmãos. Nós não temos motivos. Tudo bem, às vezes a pessoa torra mesmo a paciência. Às vezes não dá. Mas se a gente alimenta ódio no coração, a gente está cego, a gente não está entendendo nada de Cristo Jesus. É assim. As trevas o cegaram. Então vejam, isso aqui o pessoal não prega. Eu achei interessante esses dias falando aqui em ódio. Eu estava chegando na faculdade e tem uma lanchonete, eu parei lá. E tinha um rapaz bebendo alguma coisa. Eu pedi uma água. Encostei ali e veio uma senhora dizendo que era pregadora do evangelho. Folhetinho. Deu o folheto para mim, eu agradeci. Falei, obrigado. Aí ela deu pro moço, o moço não quis. Aí ela falou alguma coisa assim do tipo que ele não ia ser salvo, alguma coisa assim. Aí eu peguei e falei para ela assim, engano vosso, irmã. Engano vosso. Ele veio para todo aquele que nele crê. Falei para ela. Essa mulher deu um pulo dessa altura assim, foi embora brava. Aí o cara que era incrédulo falou assim, tá vendo porque eu não viro crente? Aí, ó, por isso, ela se sente melhor do que todo mundo. E a mulher com a saiona lá embaixo. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque o amor, ele faz mudanças de atitude também. Não é só amar da boca para fora. A gente também precisa ter atitude. As trevas o cegaram. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Ô, glória! Dá uma salva de palmas para Jesus aí.
Você vê que o João, irmãos, olha, ele vem explicando o negócio, mostrando, seus pecados estão perdoados, mas você precisa andar na luz, amar o próximo, amar o inimigo. Seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Tá vendo, irmão? É o que eu sempre digo. Por isso que eu não gosto muito dessas doutrinas igrejerianas, porque coloca muito fardo na cabeça do povo, muita dificuldade para o povo seguir a Cristo. É isso aqui, é o arroz com feijão. Não precisa dificultar a vida já é difícil demais para a gente ainda dificultar para os irmãos. Próximo. Pois eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio, Jesus. Jovem, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Tá bom. Olha só, irmãos, o apóstolo João está falando o que então? Que a palavra pregada, e que Jesus como a vida, e que Jesus como a luz, e que Jesus como o dador desse mandamento, que não é tão novo, ele está aplicado a todos, a jovens, a idosos, a pais, a mães, a filhos, todos estamos debaixo desse mandamento do amor de Jesus. Essa é a ideia que João nos traz aqui. Então toda a igreja cristã, ela é abraçada pelo amor de Deus e ela abraça o mundo com o amor de Deus. E aí ele prossegue: não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos lá. Isso aqui, crente também tem um problema sério com esse negócio aqui. Funciona assim, irmão. Ó. Deixa eu ver como é que eu explico isso aqui para vocês. O mundo aqui, ele não é o globo terrestre, tá? O mundo aqui são as coisas que fazem mal para a vida do cristão. Esse é o mundo. Quais são as coisas que fazem mal para a vida do cristão, que ele diz que nós não devemos amar? Vejam. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Irmão, agora aqui existe um paradoxo que a gente precisa compreender. Por isso que é importante você conhecer a interpretação bíblica. Tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância, a ostentação dos meios de vida da pessoa não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Se você pegar esse texto aqui, irmão, e tentar ler ele assim, você vai virar um eremita. Você vai arrumar uma caverna e vai morar lá dentro. O que ele está dizendo aqui, irmão, que nós não devemos, conforme disse Tiago 1,27, manchar-nos com os elementos do mundo. Ou seja, a partir do momento que essas coisas tiram o seu foco do caminho que é Jesus, você está fora do Pai. Lembra quando Satanás foi tentar Jesus? O que é que ele fez? Ele fez exatamente isso. Ele trouxe o desejo da carne, que era o alimento, o desejo dos olhos, que era a visão de Jesus ter um reino, e a ostentação, a riqueza que Jesus teria se ele adorasse a Satanás. A partir do momento, irmãos, que essas coisas que estão no mundo, são comuns no mundo, elas tiram o seu foco de servir a Deus, então você passa a ter um problema. Deu para os irmãos compreenderem? Essa é a ideia do texto. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram que o anticristo vem, assim muitos anticristos já têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Bom, ele terminou com a história do mundo,
E agora ele entra nessa questão do anticristo, irmãos. E aqui eu quero falar um pouquinho, embora a gente já pregou sobre isso, a gente já trouxe novas informações sobre o anticristo, mas aqui é preciso fazer um parênteses aqui, para você entender essa questão, porque essa questão é séria. E os crentes não estão entendendo do assunto. Esse que é o grande problema. Ó, essa é a última hora. Para e pensa comigo aqui. O apóstolo João escreveu isso há 2000 anos atrás. E para João essa já era a última hora. Por quê? Vocês se lembram que os últimos dias começaram lá em Pentecostes. Então, João está dizendo que nós estamos na parte final dos dias, desde o Pentecostes. Certo? E aí ele diz assim: como vocês ouviram que o anticristo vem? Vejam, existe um artigo definido ali. O anticristo vem. Então existe uma proposta de que vai vir um anticristo. Não dá para negar isso. Tudo bem? O anticristo vem. Assim, muitos anticristos já têm surgido. Ó, tem um anticristo, o anticristo, que vai vir. O anticristo, artigo definido. Ok? Mas também muitos anticristos já têm surgido. Ou seja, o espírito do anticristo é o espírito que nega a Cristo ou se coloca no lugar de Cristo. Então ele diz, esse camarada ele vai vir, que é o anticristo escatológico, que nós estamos esperando aparecer aí a qualquer momento. Ele vai vir. Mas ao mesmo tempo, nos dias de João, muitos anticristos já estavam surgindo. Você lembra que eu comecei falando sobre os docetas e sobre a teoria gnóstica? Eles negavam a Cristo vindo na carne. Então eles eram anticristos também. O espírito do anticristo. Próximo. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Ponto, aqui também tem uma doutrina importante. Eles saíram, os gnósticos. O gnosticismo ele passou a ter uma vertente cristã. E o cristianismo passou a ter uma vertente gnóstica. Só que não era compatível com o evangelho pregado pelos apóstolos. Então o que esses camaradas fizeram? Saíram. Aqui, irmão, tem uma outra doutrina embutida. Interessante. Esses caras nunca tinham sido salvos. Mas eles estavam no meio da igreja. O que eu quero dizer para vocês? Irmão, ó, salvo é só quem o Espírito Santo testifica. Você sente de Deus que você está salvo. Esses que saíram, transitavam no meio da igreja. Atrapalhavam o meio de campo. O apóstolo Paulo, ele fala muito desse pessoal também. Ficava atrapalhando a igreja. Não produzia nada. E aí João diz, eles saíram do nosso meio. Então isso mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, irmão, não se assuste. Não se assuste. Tem uma coisa muito interessante que a gente só vai descobrir lá na glória. Lá na glória. Antes não vai dar. Por quê? Porque funciona assim, ó. Quem sabe da salvação mesmo são só duas pessoas. Sabia disso? Quem sabe da sua salvação são só duas pessoas. Você sabe quem que é? Olha, o menino está caminhando bem. Mas vamos colocar Jesus e Deus na correspondência, como sendo um, né? Não uma pessoa, mais um. Mas já começou bem, 50% você já tem. Já tem 50%. Quem é a outra pessoa que sabe da sua salvação? Quem? Nós mesmos, irmãos. É só você e Deus que sabe da sua salvação. Então, quando a gente chegar lá para o tribunal de Cristo, claro, a gente vai chegar lá, vai querer já encontrar o pessoal, né? Ô, cadê fulano? Tá aí? Aí, irmão, é que vem a surpresa, né? Pode ser que ele tá lá no fim da fila. Pode ser que ele tá no meio da fila. Pode ser que ele não tá. Um pastor, ele falava assim, que naquele dia nós vamos ter 3 surpresas. 3 surpresas.
E aí ele falou: a primeira surpresa que você vai ter naquele dia, no tribunal de Cristo, você vai chegar e vai falar assim: fulano aqui, fulano. É, primeira surpresa que você teve. A segunda: cadê Beltrano? Fui até o fim da fila, ele não está. Mas caramba, mas lá ele era santarrão. Essas duas. E aí alguém perguntou para ele: e a terceira? A terceira é se eu estarei lá. Essa é a história. Para ver isso aí. Então, irmãos, é só você e Deus que sabe da sua salvação. Nunca fique cabisbaixo porque tem algum boca aberta que te menosprezou, que tentou te jogar para baixo. É assim que você é crente? Aí eu faço como dizia Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, o que era considerado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele fumava charuto. Eu não fumo ainda, mas o Charles Spurgeon fumava charuto. Aí um dia, e o Charles Spurgeon, ele tinha um problema, ele sofria de depressão. E às vezes, assim, quando ele subia para pregar, ninguém mais queria que ele parasse de pregar. Ele pregava muito bem. Tanto é que ele é chamado o príncipe dos pregadores, né? E aí um dia falaram para ele assim, o pessoal às vezes ia buscar ele em casa para ele pregar. E um dia falaram para ele assim: puxa vida, o que o povo vai pensar se souber que o senhor fuma charuto? Aí ele disse assim: não, isso aqui é o de menos que eu faço. O povo vai pensar, se ele soubesse o resto do que eu faço. Quebrou o cara. O Charles Spurgeon quis dar uma ideia para ele que eu sou ser humano, entendeu? Ou seja, ele tinha a salvação dele garantida. E não era o charuto dele que ia matar ele, nem ia perder a salvação por causa disso. Mas enfim, vamos lá. Saíram do nosso meio e tal, nunca foram salvos, ok? Irmão, todo mundo entende, todo mundo sabe dessa doutrina bíblica que não se perde salvação. Amém? Alguém tem dúvida aí, irmão, se vai estar lá naquele dia? Não, né? Posso ficar tranquilo. Vamos sair de férias agora no final do ano. Ninguém vai perder a salvação. Amém? A gente se encontra o ano que vem de novo. Se alguém passar para a glória antes, chegar lá na parte boa do Hades, dá um toque lá e verifica se tem alguém na fila. E se for eu, não me mande recado. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Vocês, porém, têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Olha só, irmão, esse pessoal saiu do nosso meio, deixaram de ser cristãos, porque eles nunca foram. Mas você tem uma unção dos santos, você foi separado. A unção no Antigo Testamento era quando alguém era separado para ser rei, para ser sacerdote, e assim sucessivamente. Então nós temos essa separação, nós fomos separados. Nós somos aqueles que o apóstolo Paulo diz, põe aí para mim por favor, querida, Romanos 8, 28, depois a gente volta aqui, para mim terminar. Então nós somos, irmãos, desse grupo aqui, ó. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vejam, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, tinham ficado. Aqui o apóstolo Paulo diz, os que foram chamados com o seu propósito. Então quem ficou em Cristo está dentro do propósito. Próximo. Pois aqueles que de antemão conheceu, antes de você nascer, antes de eu nascer, ele nos conheceu. Eu vou citar Salmo 139. O Davi fala que ele nos conheceu muito antes de sermos tecidos no ventre de nossa mãe. Aquele que de antemão conheceu, também os predestinou. O povo odeia, se arrepia quando a gente fala em predestinação, mas a predestinação, ela é um ensinamento bíblico, e nós fomos predestinados para a salvação. Amém? Amém. Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele conheceu, predestinou, próximo.
Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Pronto. E aí tá bom. Então, irmãos, vejam bem. Pode voltar lá, por gentileza. Então, vejam bem. Aqueles que saíram do nosso meio, irmãos, saíram porque não eram dos nossos. Nunca foi cristão. Mas nós temos a unção do santo. Nós somos separados. É por isso que você tem que vencer, muitas vezes, esse sentimento de inferioridade. Esse sentimento de chateação por causa de um tropeço que você deu. Você tem a unção do santo, você tem que levantar a cabeça. Eu tenho a unção do santo. Porque aquele outro versículo lá ia dizer: quem atentará contra os escolhidos de Deus? Você tem a unção do santo, irmão. Ninguém pode apontar o dedo para você, não. A Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos é Satanás. É por isso que eu evito de acusar os outros, para não me tornar um Satanás. Aí ele diz o que lá? Ele diz que nós somos chamados, predestinados, glorificados, justificados. Entendeu? E quem é que vai levantar acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os escolheu. Então, irmãos, nós fomos escolhidos, estamos em Cristo, sabe? Graças a Deus por isso. E aí ele continuou, João, dizendo: não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ninguém que nega o Filho tem o Pai, mas quem confessa o Filho tem também o Pai. Permaneça em vocês o que ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Pai e no Filho. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escreva estas coisas a respeito daqueles que querem enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas, como ele os ensinou, e permaneçam nele. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Terminou? Ótimo, então vamos parar aqui. Então, irmãos, olha só que interessante esse final de capítulo aqui. O apóstolo João, agora, ele diz que aquele que nega a doutrina cristológica ensinada pelos apóstolos, ele está fora da comunhão com o Pai. E aquele que nega o Pai, nega o Filho. E o que nega o Filho, nega o Pai. E aí ele diz que nós devemos cuidar de tudo aquilo que nós ouvimos desde o princípio. Se você pegar o contexto do texto, você vai ver que o mandamento que foi dado desde o princípio, que nós devemos nos agarrar a ele, é o amor. Então nós devemos nos apegar a isso. Por quê? Se nós nos apegamos ao amor, nós andamos na luz, e a nossa promessa, conforme ele disse aqui, é a vida eterna. E ele disse que quanto a nós, a unção que nós recebemos permanece em nós. E nós não precisamos que ninguém nos ensine a amar a Cristo. Aqui não é ensinamento teológico e tal, porque todos nós precisamos de professores, doutores e mestres na igreja. E Efésios diz que foi Jesus quem levantou. Então, quando diz que nós temos a unção do santo, fomos separados e não precisamos que ninguém nos ensine, ninguém precisa ensinar para nós que o Espírito Santo ressuscitou a Cristo. Ninguém precisa ensinar para nós que Cristo foi ressuscitado em carne. Não precisa ensinar. Essa convicção é o Espírito Santo quem nos dá. Isso aqui, irmão, é muito legal. Porque a pessoa, eu tenho dificuldade de entender a ressurreição de Jesus Cristo. Então tem que orar. Porque esse convencimento, ele é do Espírito Santo. Não é do homem. Não precisa nenhum homem te ensinar. Você não vai conseguir entender a ressurreição de Jesus Cristo, irmão, com 2 mais 2, com muita expressão teológica, com união hipostática de Cristo. Nada disso aí. Esquece. O que você precisa ter, já que você tem a unção do santo, é o convencimento de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aí você está salvo. Deus abençoe vocês.